Irmãos amados, o tema desta tarde, nada mais apropriado dar o nome de comunicar-se, a primeira necessidade. E necessidade por quê? Porque o mundo espiritual, como todos nós aqui deste lado, prescindimos ou necessitamos constantemente de nos comunicarmos, de estabelecermos esse canal que já existe, mas que, decorrente de ruídos que nós mesmos estabelecemos, por nossa mente que se destrambelha, que nossa mente que se perde em tantas reflexões, com nossa mente que é um turbilhão de pensamentos agitados e que nós não conseguimos acalmar, é que tantas vezes quebramos efetivamente essa comunicação e não dissolvemos aqueles ruídos, quais sejam. Desculpe, eu não entendi. Você pode falar mais alto? Aí fica se perguntando, mas é porque eu estou com debilidade auditiva? Ou porque o outro fala muito mal? Ou porque o outro fala extremamente baixo? Ou porque o outro fala extremamente alto que eu não consigo ouvir, porque ele fala tão alto que eu não consigo estabelecer a sintonia e a comunicação? Então esse tema da comunicação, eu vou me calcar em 2 livros que são sensacionais. O primeiro livro é chamado A Força Eterna do Amor, que traz referências ou a Madre Teresa de Calcutá, via mãos de Robson Pinheiro, um magnífico livro. É a segunda palestra que hoje estou trabalhando com esse tema, que ela dá exatamente um capítulo tratando sobre comunicar-se, a primeira necessidade, e a segunda parte eu gostaria de falar de um livro que é uma trilogia fantástica de João Nunes Maia, Via Espírito Miramês. 3 livros sensacionais, que vocês é uma editora Fonte de Luz, mas que vocês encontram até em PDF na internet. O primeiro chama Horizonte da Mente, o segundo, Horizonte da Fala, e o terceiro, Horizonte da Vida. Eu trago aqui o segundo livro, que se chama Horizonte da Fala. Cada pequeno capítulo aqui dá para fazer um evangelho no lar, dá para fazer uma palestra, dá para fazer um seminário, porque é demais chamativo para essa necessidade da comunicação. E é curioso, como eu fui comunicador, professor de comunicação, trabalhando na área de comunicação na universidade, tantas e tantas vezes me espelhei em minhas aulas em referências a este livro. Claro que não adentrava no terreno religioso, mas de tantas e tantas vezes eu referenciava o Divino Mestre, o Mestre dos Mestres, como o maior comunicador que até hoje veio à face da Terra e que nos legou o poder de penetrar, desculpa o termo, mas de tocar a sensibilidade do coração. Porque antes de penetrar ele chegava ao coração, porque via o coração, sentia o coração, percebia o que estava no íntimo de cada um. É o mestre, né? E por perceber, é que tantas vezes ele era mal entendido, mal interpretado, como acontece hoje, decorridos mais de 2000 anos da vinda do Mestre, e que continua entre nós, todos os dias caminhando ao nosso lado, via essa comunicação tão grande, tão bela, dos livros, das palestras, dos áudios, da música, de tanta coisa que se estabelece, que a comunicação é por demais sensível. E começamos dizendo que como é difícil para o homem se comunicar, como é difícil entender o outro e como é difícil fazer-se entendido. Concordam? Como é difícil se comunicar, como é dificílimo entender o outro. E talvez seja este o fulcro, ou seja, onde está calcado
todas as brigas, discórdias, desavenças, intrigas que acontecem dentro do lar, que acontecem no trabalho, que acontecem na sociedade, que acontecem na rua. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o outro. Aí eu lembro que na aula de oratória, de comunicação, eu trazia a referência de Aristóteles, há mais de 2.400 anos, quando eu fazia aqueles estudantes tentarem compreender quando ele disse: é necessário percebermos a comunicação via a compreensão de 3 aspectos: a compreensão de quem fala, a compreensão de quem ouve e a compreensão da mensagem. Grande isso. E eu perguntava a eles: o que vocês entendem por compreensão de quem fala ou compreensão de quem ouve? É necessário que ambos, quem fala e quem ouve, ou vice-versa, estejam sempre entendidos. Primeiro, entendendo o canal. Qual é o nosso canal? A língua portuguesa. Correto? Se eu fosse falar em mandarim aqui, nem eu entenderia, a não ser que eu estudasse muito, e com certeza, talvez o Álvaro e poucas pessoas aqui que já conheceram, já estiveram na China, já alguma coisa, falassem grego, menos ainda, porque dizem: nossa, isso é grego para mim. Falassem latim, dizer assim: estudei lá no mini ginásio, mas esqueci tudo. Então a língua é a nossa língua, é nosso canal, é instrumento. Agora, cabe àquele que fala, neste caso, primeiro momento, me olho, porque eu estou falando, e vocês como meus ouvintes, quem ouvem, esse canal tem que ser audível, ou seja, vocês devem me entender, então eu não posso eu quis dizer, falar tão baixinho que vocês não me ouvem. Aí vocês começam a colocar a mão no pavilhão e dizem assim: fale mais alto, não estou te ouvindo. Então aquele que fala, ele deve ser inteligente, mas muito inteligente. Primeiro, para perceber quem está à sua frente, com quem ele está falando, o que ele vai dizer, como ele vai dizer, qual a magnitude, a importância da mensagem. Então, observem que ele já focou os 3 elementos: a compreensão daquele que fala, daquele que ouve e da mensagem. O segundo, aquele que ouve, também deve ter a sua compreensão. Primeiro, entender a língua. Então, o orador, o comunicador, aquele que fala, tem que ser acessível nas palavras. Se usar um termo que é peculiar, um termo que diz respeito às idiosincrasias de cada um, opa, como é que é? Então ali que entra a habilidade de quem fala perceber que ele usou uma palavra que, quiçá, talvez seja incompreendida por muitos, porque são as idiosincrasias, ou seja, as características individuais de cada um. Então o bom comunicador, ele pode usar as palavras até dificílimas, mas não empoladas, complicadas. Ele pode usar termos que não são totalmente compreendidos pelos ouvintes, mas deve dar uma tradução, inseri-las num contexto que os ouvintes consigam entender. Vamos imaginar dentro de uma casa espírita, como o palestrante, o orador espírita, o comunicador, e aí vemos: eu não entendo Divaldo Franco, eu não entendo Joana d'Ângeles. Há uma falha de Divaldo, de Joana, dos mentores? Não. A falha está em quem também está despreparado. Haja vista que a própria Joana d'Ângeles respondeu à indagação via Divaldo quando ele perguntava: diga para a Joana, por caridade e por amor, que ela não precisa falar tão difícil. O que ela respondeu? Diga aos queridos irmãos que se instruam, que leiam, que aprendam. E aí o canal vai de baixo para cima, de cima para baixo, e vão se encontrando. O mestre, o educador, não deve ir ao chão, ele deve estar no mesmo nível, no mesmo patamar do respeito. Concordam? Ele tem que estar no mesmo nível, no mesmo respeito.
chão a chão. Por isso que se tantas vezes ele está num pedestal, lá em cima, num parlatório, na verdade, numa tribuna, ele apenas está fisicamente mais elevado. Mas o nível da comunicação é de igual para igual, concorda? Então, quando ele se utiliza de uma linguagem que, primeiro, ela tem que ser correta, desculpem, concordam? A linguagem deve sempre ser correta. Então, ele deve trabalhar para falar corretamente. Aí, tantas vezes já me perguntaram a tantos comunicadores, o nosso querido Cris conviveu e convivemos junto em outra casa espírita, e tantas vezes, assim, havia pessoas de um nível socioeconômico e cultural bem baixo. E tantas vezes nas nossas reuniões nos perguntavam, mas como é que eu devo falar para essas pessoas que não têm instrução? Eu sempre respondia, fale com o coração, primeira coisa. Segundo, utilize a linguagem simples, mas correta. E se acontecer que uma palavra fuja do conhecimento, imediatamente faça com que ela seja inserida num contexto, numa explicação, e você vai perceber que os seus ouvintes começam a entrar em sintonia. Então eu não preciso falar errado, como eles, tantas pessoas falam. Eu falo correto, mas do mesmo nível. Então é a compreensão, primeiro, que eu estou chamando a atenção daquele que fala. E aquele que ouve deve estar de ouvidos atentos, concordam? Olhos abertos, tanto os olhos físicos, quanto os olhos mentais, os olhos espirituais, todos os canais. Por isso que Jesus falava, ouve, mas não entende, na verdade. Quer dizer, tem um ouvido e ouve muito. Não tem deficiência auditiva, não tem um problema de ter que usar ainda aparelho, se bem que eu estou quase na altura de ter de usar um aparelho. Por enquanto estou me enrolando, mas enquanto puder ter a percepção e não apelar para a leitura labial, eu vou caprichando para ouvir, para entender. Então aquele que ouve deve estar no mesmo nível da percepção do estudo e da aprendizagem. E finalmente, como diz Aristóteles, a compreensão da mensagem, que é o que intermedia todo esse canal, o que está no meio de ambos. Isso eu não estou me referindo tão somente à palestra, eu estou falando da nossa comunicação no dia a dia, com qualquer pessoa com a qual você estivesse comunicando. Ficou bem claro? Agora vamos perceber. Há uma tribo no interior da África, eu já comentei aqui o ano passado, que quando eles se cumprimentam com aquele olá, o bom dia, etc., eles sempre traduzem de uma expressão, como nós dizemos para a pessoa, oi, olá. O que eu quero dizer na realidade com esse oi, com esse olá? Eu quero estabelecer uma condição de comunicação. Então haveria duas possibilidades de entendimento com o olá, o oi. A primeira seria, eu vejo você. Isso se chama egoísmo, isso se chama vaidade, isso se chama orgulho posto aqui em cima. Eu vejo vocês. Grande escuro. Na verdade, eu. Coloquei em primeira mão, eu, olá. É como dizer assim, eu. Mas quando você inverte uma colocação, veja a língua portuguesa como é bonita, né? Eu o vejo. Olá. Eu o vejo. Eu a vejo. Perceberam? Coloquei o outro em condição de igualdade, de referência. Mas aonde está a comunicação? Está aqui dentro. Antes de mais nada, ela sai daqui, porque está embutida no amor, no coração. E quando Jesus disse a boca, porque a boca fala, porque está cheio o coração, ele se refere a uma passagem tão clara
quando mostra em Mateus, no capítulo 12, que fiz referência aqui, Jesus mostra o lado espiritual da palavra, quando, ao ver e sentir o magnetismo causticante, vamos entender essa palavra. Causticante é o que queima, uma soda cáustica. Mas magnetismo, todos nós temos. O poder está dentro de nós. Então, quando Jesus percebia e sentia o magnetismo causticante daqueles que, vestidos de ovelhas, conservavam a inferioridade dos lobos, por desconhecerem o amor, assim proclamavam. Talvez vocês, como eu fiz uma leitura meio truncada, perceberam que eu fiz duas paradinhas e vocês já se desviaram. Então eu vou ler de novo. Jesus mostra o lado espiritual da palavra quando, ao ver e sentir o magnetismo causticante daqueles que, vestidos de ovelhas, conservam a inferioridade dos lobos, por desconhecerem o amor. Faça um parênteses. Observe a grandeza do mestre, que vê o amor naqueles que estão ainda em peles de cordeiros, de ovelhinhas, mas que por dentro há um lobo voraz. E ele diz mais, na severidade, raça de víboras. Observem as palavras do mestre, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Observe, isso é comunicação. Quando Jesus chicoteou aqueles que se transvestem, vamos usar a comunicação, se vestem de uma roupagem bonita, não estou falando da roupagem física, estou me referindo à roupagem da palavra, uma linguagem bonita, palavras melífluas. Opa, que é isso? Melífluas, é fácil de entender, a Juliana sabe. Mel, né, Juliana? Melífluas, de mel, palavras docinhas. Oi, queridinho, oi, queridinho. Palavras adocicadas. Isso são palavras do quê? De víboras. Ruins, que Jesus diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas com palavras adocicadas, bonitinhas, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, muito bonita, etc. Nossa, amo você. Mas lá por dentro guarda a maldade. É um lobo com mal no coração. Aí diz assim, como que você pode falar coisas boas se você tem o mal no coração? Aí ele conclui. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe as palavras. Poderíamos parar por aqui e fazer a reflexão final para dizer, nossa fala deve provir de onde? Do coração. Que colocamos como um órgão físico do sentimento, da sensibilidade, dessa comunicação tão grandiosa que há entre todos aqueles que falam, que ouvem, e essa mensagem que tem que ser condizente, revestida aqui, no caso de uma casa religiosa, revestida não de religião, não de rituais, mas revestida de religiosidade, de muita amorosidade, de muita humildade, de muito reconhecimento de que eu estou ainda no caminho da aprendizagem e que todos colaboram comigo para essa aprendizagem. Então, fechou um grande círculo como um preâmbulo maior, um início maior daquilo que nós queremos dizer comunicar. Ficou claro até aqui? Então, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, eu vou voltar aqui antes da Páscoa para trazer um capítulo desse livro A Força Eterna do Amor,
gostaria de convidá-los, e vai ser no sábado, talvez. Eu vou falar, ela começa a falar sobre a desmistificação do sofrimento do Cristo que está vindo agora muito próximo à Páscoa. De não vermos esse sofrimento, mas vermos o Cristo como um comunicador. Então, neste capítulo que nós estamos trabalhando, ela diz assim: a sensibilidade para ouvir, para compreender o outro e colocar-se no lugar do próximo. A sensibilidade para ouvir, para compreender o outro, para colocar-se no lugar do próximo, para perceber seu pensamento, seu modo de vida. Então essa, talvez a minha de maior importância nessa tarde, que eu focalize exatamente esse comunicar-se no sentido da empatia, de eu me colocar no lugar do outro. Então eu dizia aos alunos: estou notando que muitos de vocês estão sonolentos, mas não é por causa do calor. Estão sonolentos porque vocês não estão atentos. Eu dizia para eles: tomem cuidado, para que nossa comunicação seja realmente eficaz. Porque vocês estão fazendo um curso de comunicação e serão comunicadores. Então, como é que vocês vão estabelecer? Primeiro, observe o que é esse comunicar. Primeiro, estou aqui. Eu os vejo. Estou vendo vocês. Frente a frente, olho no olho. Então eu me sensibilizo. Eu me emociono. Na minha mente agora, vocês estão percebendo que eu estou me sentindo emocionado? Eu digo: gratidão, meu Deus, porque eu estou falando. Gratidão, meu Deus, porque as pessoas estão me ouvindo. Gratidão, Pai, porque as pessoas pararam para me ouvir. Gratidão, meu Deus, porque eu tenho o poder da fala. Gratidão, meu Deus, porque eu tenho olhos, boca, ouvidos, corpo, tudo perfeito. Mas não, o mas, pois, são os adendos dos sofrimentos que nós mesmos os trazemos, fruto da nossa malquerência, ou seja, das coisas mal trabalhadas conosco mesmo. Então observe, eu sou grato àqueles que estão me ouvindo. Então vamos colocar isso agora em casa. Seja grato quando a pessoa para e fica te olhando, mas ela está com os olhos estatelados, ele está duvidando de tudo aquilo que eu estou dizendo. Não olhe isto, por favor. Passe o algodão doce da amorosidade, do seu amor, e permita-se pensar: que bom, essa pessoa está me ouvindo. Só por o fato de me ouvir, então eu agradeço. Então as suas palavras mudam de sentido? Talvez não, mas mudam da forma como você está dizendo. Ficou claro? Segunda vez que eu pergunto, está bem claro? Depois nós vamos fazer a prova no final. E a terceira, eu me colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ouvir esta notícia? Vocês já deram notícia triste para alguém? E o que você vai pensar antes de dar a notícia? Não é pensar, é se colocar no lugar de quem vai receber aquela notícia. Concordam? É essa preparação sua que é o entendimento, a compreensão de quem fala, colocando-se no lugar do outro que vai receber a comunicação, a notícia, tão triste, tão pesarosa, tão dolorida. Então, aí o que você tem que fazer? Se coloque no lugar do outro. Como é que você gostaria de receber essa notícia? Eu gosto que seja curto e grosso, direto. Mas cuidado com esse curto, grosso e direto. Que nem todos gostam dessas coisas curtas, grossas e diretas. Então podem ser curtas, podem ser carregadas, como Jesus disse, raça de víbora. Imagine
Jesus aqui falando para nós e nos dissesse, raças de víbora, qual seria a nossa reação ouvindo? Aí Jesus, docemente, nos dizia, como é que vocês podem? Exato. Falando com o respeito, com a consideração, com o amor, e você vai perceber que tudo isso é revestido. Então, Jesus nada exigia, nada cobrava, também não usou de astúcia e tampouco usou de técnicas de oratório. Todavia, ele foi um insigne exemplo de comunicador, de orador, porque usava as mesmas palavras com toda docilidade, com todo carinho, na mesma linguagem. Observem que esta é a diferença de sermos únicos e indivisíveis. Isso é maravilhoso. Eu sou único e indivisível, porque sou filho único de Deus. E você diz a mesma coisa, sou filho único de Deus, sou filho único de Deus. Não. Temos a nossa individualidade, as nossas características pessoais. Lembra-se das idiosincrasias que já aprenderam hoje? Então, por isso que Jesus lançava mão da linguagem simples, da linguagem figurada, da linguagem clara. Então ele usou, se você quiser, muitas passagens no Evangelho em que eu só vou citar, porque não há tempo de trabalhar. Primeiro, observem a verdadeira comunicação do método. Usou elementos que eram familiares aos seus ouvintes. Então, o primeiro exemplo, falou das ovelhas perdidas, do pastor, etc. O que adianta falar aqui se vocês nunca conduziram ovelhas, nunca foram pastor? Então eu vou trocar por outro exemplo. Falou da simbologia do grão de mostarda. Se for pequeninos como um grão de mostarda, eles entendiam. A gente vê a mostarda nas lanchonetes, né? Lá dentro de um pote. Mas não vê o grão. Não percebe que Jesus utilizava a linguagem dele. Terceiro, da semeadura e do semeador. E saiu o semeador a semear a boa semente. Puxa, basicamente eram ou guerreiros ou agricultores. Ou serviam aos romanos, não é verdade? Como guerreiros, como soldados, como escravos, ou eram semeadores, pastores, cultivavam. E se utilizou disso. Se eu vou dar essa mesma palestra, por exemplo, lá no interior, numa comunidade rural, como eu já fiz, de Santa Catarina, eu vou utilizar o que é dessa região, o que é próprio dessa região, como eles trabalham. Então o orador, ele vai antes. Você não entendeu? Ele vai antes significa que ele se informa como é o lugar. Então eu sou convidado a dar uma palestra, uma casa espírita, a qual eu nunca fui, eu vou me informar. Quais as características dessa casa? Eu vou procurar perceber as nuances, as variedades de cada casa. Perceber as sensibilidades de quem está lá. E quando eu enxergar as pessoas, vou enxergá-las como irmãos, vou perceber, vou me colocar na sensibilidade com o coração. Então observe que Jesus chegava próximo. Mais um exemplo que Jesus utilizava, dracma, moeda perdida, daquela pobre mulher que enquanto não achou a moeda perdida, não sossegou. E tantas vezes perdemos as coisas em casa. O exemplo da viúva, daquela que ofereceu a moedinha, enquanto os fariseus, os hipócritas, deixavam cair as moedas lá do alto, para que caísse no gasofilácio. Isso, o Cris gosta disso aí. Gasofilácio era o recipiente onde as moedas caíam. Você colocar numa tigela de alumínio, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo claro, e deixar as moedas, a minha esmola está aqui. Aí todo mundo, opa, aquele lá bastante. A pobre coitada foi lá, se ajoelhou, a pobre viúva, se
se ajoelhou humildemente, postou a moedinha, ninguém percebeu. Acontece que essa moedinha era o que era o necessário naquele dia para o seu sustento. E Jesus lhes pergunta, qual foi a melhor oferta? Não precisa nem responder, né? Então observem que Jesus trabalhava com isso. A moeda de César, de quem é esta moeda? Jesus. O que tem nessa moeda? De César, né? Então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E finalmente o lado financeiro. Até Mateus Levi, né, cobrador de impostos, ele tocou o coração. Eu só exemplifiquei com as passagens do Cristo para mostrar para todos nós a necessidade dessa percepção. Uma outra coisa que está bem clara no Evangelho, quando Jesus puxa as orelhas dos seus 12 apóstolos. E, no entanto, os discípulos conviviam com ele, caminhavam com ele, dormiam com ele, estavam com ele. E Jesus lhes disse um dia, quando até mesmo os 12 apóstolos, em muitas ocasiões pediram a Jesus que lhes explicasse as palavras. E Jesus, de uma forma mais incisiva, mais direta, disse-lhes, também vós não entendeis? Quer dizer, puxa, vocês estão comigo o tempo todo, me ouvindo. Aliás, não era só ouvir, era sentindo o que Jesus dizia, vivendo o que Jesus vivia. Puxa, isso é muito diferente do que simplesmente sentar durante uma hora e ouvir um palestrante. Aí ele continuou. A passagem mais expressiva, no entanto, deve ser, e nele se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis. Observe, tem ouvidos para ouvir, mas não compreendem. Certamente vereis e não percebereis. Uma tanta vez, puxa, eu vi, mas não notei. E olha, vocês, a minoria aqui está usando óculos hoje. Então é sinal que enxergam muito bem. E nós que não enxergamos tão bem, usamos os artifícios coadjuvantes. Então ele diz assim, vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Então isso é comunicação, meus amados. Ouviram de mau grado, ou seja, puxa, de novo esse palestrante. Aí eu não aguento. Observe, isso é ouvir de mau grado. Então por isso que nós sempre repetimos. Porque amanhã você depois vai estar fazendo palestra também. Viu? Alguns fizeram. Você sempre está fazendo palestra. Na sua casa você faz palestra. E quantos discursos que você faz? Concordam? E quantos discursos você faz? Faz na rua, faz discursos enormes, uma fechada no trânsito, alguém que faz alguma coisa no trabalho, você faz discurso aonde? De mau grado. E Jesus diz o que aqui? E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Ou seja, tudo que Jesus disse, eles ouviram, mas estavam com o coração duro. E Jesus utiliza uma palavra, empedernidos. Significa em mais pedra, endurecidos como uma pedra. E ele conclui, fecharam seus olhos. Então, não há o que fazer. Como assim? Quantas vezes dizemos e as pessoas não querem ouvir? Aí Jesus responde. Estão gostando que eu estudei Jesus, né? Você também sabe. Não lanceis pérolas aos porcos. Não lanceis pérolas aos porcos. Literalmente era uma pocilga criação de porcos? Não. Eram aqueles que ouviam de mau grado.
não queriam entender a mensagem, porque aquela mensagem chamava-lhes a atenção, tocava-lhes a parte mais sensível, e por não quererem se modificar, é que endureciam o coração. Daí Jesus disse, é como lançar pérolas aos porcos, ou seja, eles não vão saber se aquilo lá é um grão, talvez pelo cheiro, mas não sabem distinguir uma pérola preciosa, talvez engulam. Da mesma forma como engoliriam qualquer outra semente. Então não lanceis, observem a percepção desta comunicação eficaz e eficiente do Divino Mestre. Jesus Cristo muito valorizou a necessidade de se fazer compreender por todos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as classes sociais. E por isso que a sua mensagem é eterna. Ela perpassa, como perpassou os tempos, chegou até nós hoje e continuará. Porque os tempos passam, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, estarão sempre presentes, vicejando, crescendo no coração que está umedecido pelas lágrimas calcadas das dores e nos sofrimentos e fertilizadas com o humus da prece, da caridade e do amor. Percebe? Finalmente, Madre Teresa faz ainda a seguinte: Jesus Cristo dava atenção ao fator comunicação, às palavras e à metodologia que empregou. Ou seja, falava aos simples, aos humildes, como falou também com 12 anos, para quem? Para os doutores. Observem bem o nível. Se ele aos 12 anos se comunicou com os doutores, como também falava aos humildes, sempre havia algo dentro dele. Era a água que dessedentava, que tirava a sede. Era o pão que mitigava a fome. Por isso é que a primeira manifestação pública do Cristo aconteceu onde e quando? Nas bodas de Canaã, em que perceberam que faltava vinho. Concorda? E Jesus, usando do seu magnetismo, não foi milagre, colocou para eles a bebida. Era uma festa. Então ele apareceu numa reunião social. Observem a presença do Cristo nas variadas situações. É esta a percepção. Enfim, uma das maiores necessidades do ser humano é saber comunicar de maneira mais eficaz, para que a sua comunicação chegue realmente a tocar, a sentir, a inculcar, a marcar o coração dos seus ouvintes. Eu vou fazer um parênteses e dizia aos alunos de comunicação: o dia que você terminar uma apresentação e você observar para o seu público e aquele seu público não tiver reação nenhuma, aquele dia volte para casa chorando, porque você não tocou em nada com ele. Mas no dia que você trabalhou e você agitou os seus ouvintes, que você os despertou, aquele dia a sua comunicação foram as palavras do Cristo que mexeram nas fibras, no íntimo da alma dos ouvintes. Observe? Quando termina o palestrante uma palestra, uma comunicação, e diz assim: era o que eu tinha para dizer, ele mata. Como era o que eu tinha para dizer? Era isso que eu tinha para dizer. Como era só isso? Você está cheio de muitas coisas.
Mas deixe nos ouvintes essa maneira eficaz. Deixa nos ouvintes uma comunicação sábia. Que eles percebam que você não é um tolo, que você é um sábio, mas não arrogante, não orgulhoso. Observe a diferença entre o sábio, mas não é arrogante, não é orgulhoso, não é pedante. E finalmente, a comunicação inteligente, que é aquela que posta assim, de uma maneira muito acessível, muito eficaz, ela chega aos corações. Que tal? Posso continuar mais um bocadinho? Então agora eu vou falar um pouquinho disso aqui. Eu resumi o livro em alguns excertos, em algumas coisas, quando ele diz assim: a palavra é dom que por excelência capacita-nos a viver melhor. É um dom que nós temos. Não olhem para mim, olhem para você. Há alguém aqui que não consegue falar? Então eu não preciso usar a linguagem dos sinais. Observe, todos nós temos um dom de falar. Porque na hora da fala, a força do puro amor deve ser maior do que o vigor das próprias palavras. E ele cita o provérbio 31, 26, que diz: abre sua boca com sabedoria. Abra sua boca com sabedoria. Ele conclui: e a lei da beneficência está na sua língua. Coisa linda, né? A palavra é um instrumento valioso, que tem como janelas os ouvidos, que tem como porta a boca. Coisa linda, né? Ouviram? Aquele que nasce com a porta aberta do dom de falar, não deve perder tempo em dizer coisas inapreciáveis, coisas inúteis. Então, você diz assim: mas e as reuniões sociais? Eu vou me abstrair de fazer comparação. Reunião social é reunião social. Estou me referindo a palestra, a encontro, a seminário. Que as suas palavras sejam: mas alguém pode acrescentar: mas eu sempre serei visto e notado. Sim. Não importa, se você está numa reunião social, você sempre vai ser visto e vai ser notado. Isso se chama autoridade moral. Então, se você é um cristão que trabalha para viver melhor, e sendo efetivamente um cristão, então a sua conduta será outra. Porque você é igual na reunião social, numa reunião de estudo, numa reunião de trabalho, etc. Percebe? É igual. Mas eu estou bebendo... Bom, está bebendo água, ótimo, né? Sua mente vai ser mais sadia. Fale com prudência. Fale com carinho. Fale com alegria. Fale com prudência, ou seja, controle as palavras. Fale com carinho. Fale com alegria. E quando é que você tem alegria nas palavras, na fala? Quando você tem alegria no coração. Quando você está gostando de falar com as pessoas e não para as pessoas. Não perceberam porque estavam... Isso é muita coisa, né? Eu disse, falando com as pessoas e não para as pessoas. O Cristo não toca para vocês. O Cristo toca com vocês. É diferente. Nunca fales ferindo, magoando. Nunca fales com nervosismo. Está nervoso? Fecha a boca. O francês usa uma expressão maravilhosa. Fermer la bouche. Feche a boca. Guarde essa expressão. Feche a boca. Quando você está nervoso. Nunca fale com tristeza. Mas eu estou muito triste. Então não diga. Fale um olá. Cumprimento. Sorria. Mas eu sou chamado de improviso para levantar. E aquele dia eu estou muito triste. Levante-se.
diga um olá, diga obrigado e sorria. E pronto. Agradeça e senta. Boa técnica, né? Falar a alguém sem amor, observe bem, falar a alguém sem amor é o mesmo que doar algo a alguém com as mãos fechadas. Como é que eu dou alguma coisa para alguém que está na minha mão com as mãos fechadas? Então, se eu falo sem amor, é doar falando com as mãos fechadas. Mais um pouquinho, que já termino. Os pensamentos constroem ou destroem? A palavra aumenta ou elimina? Eu te abençoo. Que palavra querida. E por que falar palavrão? Por quê? Uma palavra mal empregada pode matar, destruir vidas. Mas uma conversação sadia salva, devolve a vida, cura enfermos, engrandece a alma. Uma palavra sadia, uma conversação sadia salva, devolve a vida, cura enfermos. E nós não pensamos nisso. Quando você visitar alguém, ou no hospital, ou na casa, que está enfermo, primeira conduta, não pergunte como foi, o que aconteceu. Não pergunte ou não peça para a pessoa contar tudo. Não diga nada. Fique em silêncio, olhe com amor. No seu coração, coloque as palavras mais carinhosas. E o enfermo vai sentir que a sua presença é magnética, é curadora. Quando pega, quando pega na mão do enfermo, ele sente que é diferente de fazer assim. Com licença, Cris. Boa tarde. Boa tarde. Vai, Cris. Boa tarde. Que é diferente do... Boa tarde. Ele sentiu, eu senti. A palavra tem a mesma força, meus irmãos. Experimenta. Se já não tens o costume de assim proceder, ao despertares e levantares do teu leito, sentir e falar com alegria, pensar e meditar na felicidade, coisa linda, sentir e falar na alegria, pensar e meditar na felicidade, repetindo que tudo durante o dia correrá bem. Não fique rememorando das coisas negativas que vão acontecer. Deixe que virão. E mesmo se surgirem alguns problemas, haverá de vê-los como lições de entendimento. Não quebres a tua boa disposição por motivo nenhum. E ao chegares à tarde, estarás revestido de uma expressão serena. Todos notarão algo a mais sendo acrescentado no seu mundo interno. Quando falares a alguém, fale serenamente. Fale com critério. Cuide das palavras, com critério. Fale com prazer. Fale sem cansar o ouvinte. Nossa, quanta coisa. Aí eu vou fazer uma visita. E você não sai nunca da casa. Aí você percebe que as pessoas começam a ficar incomodadas. Esta é a sensibilidade. Saber a hora de chegar, o quanto vai ficar. Mesmo que a pessoa diga, por favor, fique mais um cadinho. Saia o mais rápido possível. Deixe saudades. Deixe prazer. Deixe alegria no coração daquelas pessoas com as quais você esteve. E elas vão ansiar para que você retorne. Puxa, quando é que você vai de novo lá na minha casa?
Existe coisa mais gostosa do ouvir? Prudência, com amor e com alegria. Eu gostaria, amados irmãos, de concluir esta palestra com a prece da boca. A boca fazendo a prece para Deus. Cristo. Vocês já pensaram no valor da boca? Deus, de bondade imensurável, compadece-te de mim, que te falo da terra, do modo como converso com os homens. Eu sei que tu me conheces mais que os outros, mais que eu mesma, pouca. Porém, o impulso de te pedir é mais forte que o silêncio e mais impetuoso que os instintos que passam por mim. Eu sou, de certa forma, uma escrava que a mente usa sem piedade para alimentar o corpo e para os seres humanos se entenderem. Eu sou a boca. Quantas palavras, Senhor, pronuncio sem querer, pois o hábito hipnotizou meus recursos da dicção e falo, por vezes, sem sentir. Deus, permita que eu possa melhorar. Sempre, no percurso do dia, falo o que não quero e o que quero não falo. Por que isso, meu Pai? Eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Eu sou a boca. E posso ser a tua boca, Senhor, no mundo, servindo de instrumento para a tua voz, aliviando enfermos, consolando os tristes, estimulando a esperança em todos que me ouvirem. Mas para isso, preciso de ti. Que a tua ajuda clareie o meu falar, abençoando minha mente, de maneira que ela desentulhe os pensamentos inferiores, fazendo desaparecer as ideias maléficas. Eu sou uma das bocas do mundo que ainda não suporta a disciplina de modo violento e sempre procura esquecer a educação no momento que mais precisa desse amparo celestial. Não sei o que ocorre comigo. Sou sempre fraca. Construo castelos de corrigendas todos os dias. E todos os dias falo assuntos que não deveria falar. Depois, arrependo-me. Todavia, tardiamente, pois já falei. Não quero mentir para o Senhor. Como também não adianta, porque tudo sabes antes, agora e depois. Estou um pouco envergonhada diante de ti, Senhor, porque li em voz alta toda esta mensagem, discorrendo sobre a disciplina da fala e a educação da voz. E parece que nada fiz no corte das arestas germinadas nos meus lábios. Uma coisa eu sei, meu Deus, quero melhorar. Quero servir. Não posso dizer que sou ignorante diante do que já aprendi. E se a minha vontade for fraca, irei pedir a Jesus, já que não tenho forças para corrigir-me, que feche meus lábios. Serei uma boca fechada, até aprender a conversar corretamente com a vida. Aqui, e assim seja.